A mais um Quinta na Presença, a mais um culto a qual Deus tem ministrado ao nosso coração. E eu gostaria de saber se tem alguém hoje pela primeira vez. Só levanta a mão, alguém pela primeira vez? Alguém? Tem ali, seja muito bem-vinda. Você que está pela primeira vez na nossa casa, na nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, somos família. E o nosso papel aqui é direcionar para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família. Então seja muito bem-vinda. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pomos. É um prazer estar aqui com você hoje, nessa noite. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Esdras. Esdras capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Esdras capítulo 4. Do versículo 1 ao 5. Pastor, Esdras está na Bíblia? Eu nem sabia que estava na Bíblia. Livro de Esdras, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Você também que está nos acompanhando agora pelo nosso canal do YouTube, que a paz também esteja na sua casa. Clica nessa aviãozinho aí para poder compartilhar essa mensagem com outra pessoa. Curta essa mensagem, compartilha, se inscreve no nosso canal para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. E o tema da mensagem hoje é: volte a adorar. Volte a adorar. Algo que é fundamental na nossa vida é essa volta à adoração, a gente resgatar essa adoração na nossa vida. Livro de Esdras, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, está aí na tela para você acompanhar na versão que a gente vai ler. Diz assim a palavra do Senhor: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, eles foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias e disseram assim: vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, o rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não competem a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e o frustrassem os planos dele, e fizeram durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Essas são as palavras da salvação e por elas lhe dá graças. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estar hoje na Tua casa para refletir na Tua palavra, para meditar naquilo que Teu Espírito Santo deseja falar ao nosso coração, Senhor Deus. Então abre o nosso entendimento, Pai. Abre o nosso coração para que a gente escute a Tua voz, Senhor Deus, e que toda a distração, tudo aquilo que está tentando roubar a nossa atenção e o nosso coração nessa noite, que caia por terra no nome de Jesus, Pai. E que cada pessoa que está aqui hoje, nessa noite, está livre para ouvir a Tua voz. Senhor, que eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem, a Tua palavra para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença, ó rocha minha e redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, o tema da mensagem hoje é: volte a adorar. Volte à adoração. É algo fundamental, porque o ser humano, ele foi criado para adorar. Eu e você, nós fomos criados para adorar. E se você não estiver adorando a Deus, você vai estar adorando a alguma coisa.
Porque o nosso coração, ele necessita de adoração. Você precisa adorar alguma coisa. E talvez a sua adoração hoje não é Deus, mas é o seu trabalho. Talvez o seu foco é o seu trabalho. Talvez o seu foco são relacionamentos. Talvez o seu foco é academia. Talvez o seu foco é outras coisas, mas não é o Senhor. E Deus, ele quer resgatar a adoração, para que eu e você volte a adorar. Mas a gente precisa logo desconstruir alguma coisa. A adoração não é só vir para a igreja e cantar louvor. Isso é adoração? Também é, mas não é só isso. O que a gente vai falar hoje é muito maior do que apenas cantar um louvor. A gente fala que a adoração não é a música que a gente canta, mas é a vida que a gente leva quando a música para de tocar. Isso é adoração. Adoração é o que você faz depois do culto. Adoração é o que você faz durante a sua vida lá fora. É na sua casa, é na sua família, é no seu trabalho. E o interessante é que no Antigo Testamento, o lugar de adoração era no altar, era no templo do Senhor. E o interessante é que o povo, se você não conhece o contexto da história que a gente leu, o povo de Deus tinha sido levado para a Babilônia, passaram 70 anos cativos na Babilônia, e eles estavam sendo liberados para voltar para Jerusalém, que tinha sido destruída. E a preocupação deles, em primeiro lugar, foi reconstruir o templo. Reconstruir o lugar de adoração. Porque eles sabiam que o principal que faltou, o principal que não pode faltar na vida deles, era o templo de adoração. Era esse lugar de adoração. E nós precisamos entender que esse lugar de adoração hoje é eu e é você. A Bíblia fala que nós somos sacrifícios vivos de Deus. Lá em Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o grande problema é que a nossa adoração, talvez as suas escolhas fizeram com que a sua adoração cessasse. Talvez você começou a escolher coisa errada e essa adoração foi destruída. Você começou a ir para lugares errados e isso foi destruído. Mas Deus, ele quer reconstruir esse lugar de adoração. Mas a Bíblia fala que esse lugar de adoração tem que ser santo e agradável a Deus. O problema é que a gente quer fazer de todo jeito. O problema é que a gente, para agradar a Deus, a gente acha que Deus, ele precisa aceitar que a gente seja de qualquer jeito. Eu posso continuar minha vida no mundo e vindo para a igreja, que Deus precisa aceitar a minha adoração. Gente, veja uma coisa interessante. Amor, me dá essa garrafa de água aí de novo. Estou só querendo usar exemplo com garrafa d'água agora, né? Domingo foi também. Veja que coisa interessante. A gente quer que Deus aceite eu e você de todo jeito. Todo sujo, melado de lama, de pecado. Mas imagina que nessa garrafinha de água tivesse falando aqui 99% de água pura, limpa, e 1% de água de esgoto. Você tomaria essa garrafa de água? Com 1% de água de esgoto? Gente, é só 1%. É 2 gotinhas de água de esgoto aqui. Pink, pink. Você ia tomar? Não. Porque ia poluir todo o resto da água. Mas a gente acha que Deus é obrigado a aceitar eu e você vivendo de todo jeito. Ah, Deus, mas é só um pecadinho. Ah, mas foi só uma ficadinha, foi um beijinho. Ah, foi só uma festinha. Ah, foi só alguma coisa. E Deus parece que é obrigado a aceitar de qualquer jeito. Mas se fosse você não aceitaria, nós não aceitaríamos. Mas a gente quer que Deus aceite. E a Bíblia fala que o sacrifício é vivo, porque Deus não quer que você morra, mas tem que ser santo e agradável a Deus. Não é agradável ao pastor, não é agradável ao seu marido, à sua esposa, não é agradável ao seu líder, é agradável a Deus. O seu sacrifício tem que ser santo e agradável a Ele. Então você só vai conseguir fazer isso se você passar pela essa transformação de mente. Porque não tem como você viver da mesma forma.
Não tem como você se encontrar com Jesus e continuar do mesmo jeito. Não tem como. A gente fala que infelizmente é o que está acontecendo com a maioria da igreja. É o que a gente chama de ateísmo prático. O que é isso, pastor? É você acreditar em Deus, mas viver como se não acreditasse. É o que a maioria das pessoas está vivendo hoje. Eu acredito em Deus, mas a vida que leva é como se não acreditasse que Ele existisse. Porque se você acreditasse, você não faria o que você faz. Se você acreditasse que Deus realmente existe céu e inferno, você não conversaria com algumas pessoas, você não acessaria algumas coisas. Mas é isso que eu e você, nós estamos fazendo e vivendo, e nós somos esse lugar de adoração. Deus, a Bíblia fala que nós somos templo de habitação do Espírito Santo. E é essa reconstrução, assim como o povo estava reconstruindo, é que Deus quer reconstruir esse lugar de adoração. Ele quer reconstruir a nossa vida, mesmo que você tenha feito escolhas erradas, mesmo que você tenha feito coisas erradas, nós precisamos reconstruir. O interessante é que, em uma conversa de Jesus com a mulher samaritana, a preocupação dela era: Jesus, aonde é que a gente deve adorar? Veja que ela estava preocupada com a adoração. Será que é lá no templo, lá em Jerusalém, como vocês dizem, os judeus dizem? Ou a gente pode adorar, assim como os samaritanos, nos montes, nos lugares? Aonde é que a gente deve adorar? Onde é o lugar certo de adoração? Aí Jesus, lá em João 4, o versículo 21 a 23... João capítulo 4, diz assim: E Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, que vocês fazem isso rotineiramente, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura. O que Jesus está dizendo não é mais um lugar de adoração. Não existe mais um lugar. O lugar de adoração é a sua vida. Você já parou para pensar que a sua vida é um lugar de adoração a Deus? Será que a sua vida reflete uma vida de adoração a Deus? Será que, se a gente pegar a sua conversa do WhatsApp, aquelas que você não apaga, será que essas conversas refletem uma vida que adora a Deus? Será que as mensagens no seu direct, será que essas curtidinhas aí refletem um lugar de adoração a Deus? Será que você no seu trabalho, você na sua faculdade, você está refletindo a Deus? Porque não é mais um lugar de adoração, não é, eu vou adorar a Deus, eu tenho que estar só na igreja para adorar, não. É na sua vida também. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você está vendo o que a Bíblia está dizendo? Quando vocês for beber, quando vocês forem comer, ou quando vocês forem fazer qualquer coisa, vocês precisam fazer para a glória de Deus. Você percebe que a sua vida agora ela tem que ser uma extensão da adoração ao Senhor? Que a sua conversa com aquela pessoa tem que ser uma conversa de adoração e não uma conversa cheia de safadeza? Você percebe que tudo que você vai fazer precisa ser uma extensão de adoração? E era isso que Jesus estava querendo falar com aquela mulher. Que a vida dela, mesmo que tinha sido totalmente errada, desorganizada, porque ele fala: olha, você já teve 5 maridos e está com o 6º, e esse não é marido seu também. Você está buscando se preencher com outras coisas e está totalmente errado. A sua vida tem que refletir uma vida de verdadeira adoração. E é isso que Deus quer ministrar nessa noite, para que nós possamos reconstruir esse altar de adoração.
Talvez o seu coração está totalmente destruído. Talvez a sua vida está em pedaços, mas Deus, Ele quer reconstruir esse lugar. Deus, Ele quer nos chamar nessa noite para você voltar a adorar ao Senhor. Pastor, quais são as dificuldades? O que é que tenta atrapalhar uma vida de verdadeira adoração? O que é que eu preciso fazer, pastor? Em primeiro lugar, ter cuidado com as influências. Veja o que o capítulo de Esdras, capítulo 4, versículo 1 e 2 que a gente leu. Veja o que ele diz. Esdras 4, versículo 1 e 2. Esdras 4, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Vai estar aí na tela já já. Diz assim: quando os inimigos, repita, inimigos. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. E eles disseram: vamos ajudá-los. Repita, vamos ajudá-los. Então, os inimigos, presta atenção, os inimigos estavam dizendo que eles queriam ajudar. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês. Não é o Deus dele, é o Deus de vocês. E temos sacrificado a ele, desde a época de Esar-Ardom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado, gente, é com as influências. Eu e você, nós somos seres influenciáveis. A psicologia mostra, e você já ouviu mais de 1000 vezes esse exemplo, que nós somos a influência das 5 pessoas que você mais convive. Então essas pessoas que você está mais próxima dela, você vai se tornar parecido com ela. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as influências. A Bíblia está falando que os inimigos deles estavam dizendo: olha, a gente vai ajudar você. Então tem muita gente se passando por amigo seu, mas na verdade ele quer destruir você. Tem muita gente que está perto de você, que está dizendo que quer ver o seu bem, mas na verdade ele está querendo destruir você. Tem muita coisa que está destruindo esse lugar de adoração na sua vida. Tem muita amiga sua que está dizendo: ah, amiga, você merece ser feliz. O que é que tem fazer isso? Vai. Tu pode ser feliz, mulher. Isso está destruindo a sua vida de adoração. Talvez tem gente do seu lado dizendo: não tem nenhum mal nisso. Para que viver tanto dentro de uma igreja? E isso está destruindo esse lugar de adoração de Deus. E você está ouvindo isso, você está deixando isso tomar conta da sua vida e está destruindo esse lugar de adoração. Algo que é tão difícil de construir por prazeres passageiros. Mas o interessante é a resposta de Zorobabel. O versículo 3 de Esdras 4 diz assim: contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes da família de Israel responderam: não competem a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Esse lugar de adoração que foi destruído, o problema é que a gente está atribuindo a responsabilidade a outras pessoas. Ah, a minha vida não está tão boa porque fulano me enganou, porque a palavra não está sendo muito boa, porque o louvor não está sendo bom. Ei, a responsabilidade é minha e é sua. Zorobabel está dizendo: ei, não competem a vocês, a responsabilidade é minha. Eu que preciso construir esse altar de adoração. Você que precisa reconstruir aquilo que foi destruído. Não compete a ninguém, compete a mim, a você, reconstruir esse lugar. Você sabe que isso é a nossa função. Deus está te chamando nessa noite para você reconstruir isso na sua vida. Não deixe que esse engano, não deixe que
o mal, não deixe que o pecado destrua e nem afaste você da presença de Deus, porque vai se levantar muita coisa para impedir. E a gente precisa tomar cuidado com as influências, mas em segundo lugar, nós precisamos ter cuidado com o desânimo e com as distrações. Veja o que o versículo 4 e 5 de Esdras 4 diz. Versículo 4 e 5 diz assim: então os habitantes da região começaram a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Gente, toda vez que você desejar viver uma vida de santidade, uma vida de adoração, vai chegar problemas para parar você. Vai surgir coisas para desanimar você. Vai chegar coisas para destruir, para distrair você. Isso tem acontecido comigo e com você. Você percebe que os inimigos de Judá, os inimigos que disseram que iria ajudar na reconstrução, depois estava pagando a pessoas para distrair eles, para desanimar eles, para atrapalhar eles. E é isso que acontece na nossa vida, gente. Toda vez que a gente experimentar algo grande, ou que a gente estiver perto de experimentar algo grande, vai se levantar algo extremo do inferno para parar você. E você sabe quando você volta de um concílio, quando você volta de um evento, o quanto o inferno quer destruir você. A gente sabe, a gente está para chegar num concílio agora nesse final de semana. Concílio feminino. A gente sabe quanta coisa está se levantando para que pessoas não vão, para que mulheres não vá, para que a pessoa desista, para que a gente não consiga. Gente, é incrível. Parece que assim, parece que ninguém quer ir para o concílio, parece que ninguém deseja ir, parece que tem um negócio fechado no céu assim. Mas isso é uma oposição do inferno. Mas tenha certeza que esse concílio vai ser um dos mais extraordinários. Porque quanto maior a oposição do inferno, maior é aquilo que Deus quer fazer, gente. Quanto mais dificuldade se levantar para você ir para um evento desse, para você vir para um culto, para você receber, para você servir ao Senhor, saiba que Deus está querendo fazer coisa grande na sua vida. Deus está querendo fazer coisa grande na sua vida, irmão. Foi interessante porque esse levante foi tão forte que essa reconstrução do templo, ela ficou parada 15 anos. 15 anos, quando o templo foi começar a ser reerguido, ele ficou parado. Lá em Esdras 4, 24, diz assim: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Veja que coisa interessante. O rei mandou o povo voltar para sua terra para reconstruir. E porque teve oposição, o povo parou. O povo parou, passou 15 anos. Só vieram voltar a reconstruir com Neemias e em 56 dias reconstruíram tudo. Mas veja, quando você está querendo servir ao Senhor, que começa a vir ofensa, que começa a vir dificuldade, você diz: meu Deus, eu vou parar. Eu vou parar. Estou querendo fazer um negócio para Deus e vem dificuldade, não vou fazer mais não. Toda vez que você quer fazer alguma coisa, servir num evento desse, ir para um evento desse, vai ter dificuldade, gente. Vai ter oposição do inferno, para que você desista daquilo que Deus está chamando você. E talvez algumas coisas na sua vida está demorando tempo demais. Talvez você está orando para acontecer alguma coisa e não acontece. Parece que você está pedindo e não acontece. Senhor, manda alguém, eu quero casar, e você está esperando e não vem. De meu Deus, estou orando, estou jejuando, fazendo propósito, não acontece. E você tem pensado em desistir, porque o inferno está se levantando para desanimar, para parar você, para distrair você. Mas o que Deus está te chamando nessa noite é para você voltar à sua adoração.
para que nada pare a sua adoração, porque coisas fez com que você parasse de adorar, ofensas fez com que você parasse de adorar, mas Deus está chamando você para voltar a adorar o Senhor. Lucas 4:8 diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É Deus que merece a sua adoração, só Ele merece sua adoração. Volte a fazer de Deus o centro da sua vida. Resgate tudo aquilo que foi destruído por causa das influências, por causa do desânimo, por causa das distrações, para que você volte a uma vida de adoração. Você também precisa, e por último lugar, tomar cuidado com o seu passado, porque o passado não pode parar você. Esdras 3:12 diz assim: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes da família mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Mas muitos, porém, gritavam de alegria. Veja que coisa interessante. Estava sendo reconstruído o templo, tinha gente chorando de tristeza e tinha gente gritando de alegria. Estranho, né? Um gritando de alegria e o outro chorando de tristeza. Parece meio paradoxo. Mas o interessante é que essas pessoas mais velhas que tinham visto o antigo templo, eles estavam chorando porque aquilo que estava sendo feito não era tão luxuoso feito o antigo. Mas aqueles jovens que nunca tinham vivenciado o passado e não deixaram que o passado influencie seu presente nem marque o seu futuro, eles estavam alegres por tudo aquilo que Deus estava fazendo. O que Satanás quer fazer com você é manter você preso no passado. Satanás quer fazer você refém para que você não adore mais a Deus. Satanás começa a mostrar para você: ei, você não é digno de adorar a Deus. Você estava pecando. Você pecou, você traiu, você enganou, você mentiu semana passada. E você quer adorar a Deus hoje? Satanás, ele quer que você fique preso no seu erro, no seu passado. Ele quer mostrar: você não tem capacidade nenhuma de fazer nada. Machucaram você e vão fazer isso de novo. Traíram sua confiança e vão fazer isso de novo. É isso que Satanás quer fazer, manter você preso no passado. Mas Deus, ele quer te conduzir para um lugar novo. Isaías 43, versículo 18 a 19. Isaías 43, 18 a 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está prestes a acontecer e vocês não percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. O que Deus está falando é que o novo que Ele está fazendo, se você viver no passado, você não vai perceber, você não vai conseguir enxergar. Se você quer experimentar algo novo, esqueça do passado. Não deixa que o passado trave mais você. Em Ageu capítulo 2, versículo 4 e 5, depois que o povo tinha desanimado, depois que o povo tinha parado, Deus manda uma palavra através de Ageu, e ele diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadaque, coragem. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje, nessa noite. Coragem. Coragem porque tentaram parar você. Coragem porque tentaram destruir você. Coragem porque ofenderam você. Coragem. Coragem. E ele continua dizendo: ao trabalho, povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com você. Diga assim: Deus está comigo. Deus está comigo.
Deus estava declarando para aquele povo: ei, vocês estão com medo, vocês pararam durante 15 anos, mas coragem, não deixe que o passado pare mais você, porque você não está só, eu estou com você, declara o Senhor dos Exércitos, e essa é a aliança que fiz com vocês. Quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa parar, você não precisa desconfiar. Deus está querendo reconstruir nessa noite um altar de adoração. E o altar de adoração é no seu coração, é na sua vida, é na sua casa, é na sua família. E é por isso que lá em Ageu capítulo 2 e o versículo 9, ele diz assim: a glória da segunda casa será maior do que o da primeira, diz assim o Senhor dos Exércitos. É isso que Deus está falando para mim e para você. Volte a adorar a Deus, volte a honrar o Senhor. Foi para isso que Ele te chamou nessa noite, foi para isso que Ele trouxe você aqui, para você voltar a viver uma vida de adoração. Comece a parar para pensar. O que foi que você fez que fez com que você parasse de adorar a Deus? Quem foi as pessoas que influenciaram você a parar essa vida de adoração? Qual foi o desânimo que você permitiu entrar no seu coração, gente? Não é fácil não desanimar, mas a nossa obrigação é voltar a buscar esse lugar de adoração, a não deixar o passado parar mais a nossa vida. Deus quer fazer algo novo nessa noite, mas só depende de você. Só depende de cada um de você. É eu e você que temos que voltar para esse lugar de adoração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Para parecer que está acabando. O louvor pode vir. Feche teus olhos aí no teu lugar. Vamos orar. Foi o próprio Senhor Deus que te trouxe aqui hoje, nessa noite. Foi o próprio Deus que te conduziu para cá. Porque Ele sabe que coisas aconteceram na sua vida que fez com que essa adoração fosse destruída no seu coração. Talvez foram escolhas erradas, foram pessoas erradas, lugares errados, e te afastaram da presença. Mas Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Mas Ele não vai colocar vinho novo em estrutura velha. Deus não coloca vinho novo em odres velhas. É necessário tomar uma decisão, é necessário fazer escolhas, é necessário confiar em Deus. O nosso problema é que a gente confia em Deus até quando não coloca em risco as nossas escolhas e as nossas decisões. O problema é que a gente não quer deixar Deus assumir o controle da nossa vida, gente. A gente quer milagre na nossa vida, mas a gente não quer depender de um milagre. Você não quer passar por uma necessidade que você chegue numa situação e diga: só um milagre de Deus agora na minha vida para mudar. Mas Deus nos chama nessa noite para confiar nele. Às vezes é muito fácil falar, mas é difícil viver. Quando você precisa pôr em prática aquilo que Deus está te chamando. Quando você está diante de decisões que podem colocar em risco toda a sua vida. Mas o chamado de Deus é para confiar nele. Confiar nele de todo o seu entendimento. E a Bíblia fala que Ele vai endireitar a nossa vereda ou os nossos caminhos. Deus está chamando você hoje para confiar. Deus está chamando você hoje para entregar tudo nas mãos dEle. A Bíblia fala, e Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei.
Jesus está dizendo que o lugar verdadeiro de descanso é nele. É nele que você pode e precisa descansar. E ele fala que lancem sobre mim todo o vosso fardo, todo o vosso jugo, e tomem de mim o meu fardo e o meu jugo, porque ele é leve e é suave. O jugo é um material que servia para colocar 2 bois juntos. Prendia no pescoço do boi, prendia no pescoço do outro. E Jesus está dizendo, olha, deixa você se acorrentar no meu jugo. Deixa eu e você caminhar junto, porque eu é que vou conduzir você. Eu é que vou ditar o passo, eu é que vou dar a direção, mas você precisa confiar em mim. O problema é que a gente quer jogar o nosso fardo e o nosso peso para Jesus, mas a gente não quer tomar nada para a gente. E Jesus fez, pode jogar em mim, mas toma o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve e é suave. Você precisa deixar Deus começar a conduzir a sua vida. Você precisa deixar Deus guiar os seus passos. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba como é que vai acontecer, Ele já sabe. Ele é o dono do futuro. Para Deus, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você está passando, cada dificuldade, cada problema, cada falta. Ele já sabe de tudo. E se você está com falta de alguma coisa, é porque você não precisa dela hoje e agora. Porque Deus, quando Ele é o nosso pastor, Ele diz, você não vai ter falta de nada. De nada eu terei falta. E Ele fala que você vai passar por vale de sombra, de morte, vai passar por dificuldade, mas você não precisa temer, porque Ele está com você. Então, se você realmente confia em Deus, deixa Ele começar a conduzir a sua vida. Começa a priorizar o reino dele. Ele diz, olha, vocês não precisam andar preocupados e ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, nem com o que vocês vão vestir. Mas comecem a fazer diferente. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então para de querer ser Deus, para de querer escolher sozinho, para de achar que você sabe o que é melhor, porque quem sabe é Ele. É Ele o autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o princípio e é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a luz, é a estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá, então confia nele. Confia nele. Feche teus olhos nesse momento. Senhor Deus, Pai, muito obrigado.